Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dividir com vocês uma curiosidade que eu tinha. Pincéis para artesanato da Shein. Se você não conhece a Shein, ela é um aplicativo chinês de compras, tá? Vende de tudo, roupa, sapato, bijuteria, decoração para casa e tem um pedacinho bem pequeno nesse aplicativo com material de artesanato. A maior parte é tesoura, caneta, aqueles artigos fofinhos para papelaria, né? Mas tem alguns tipos de pincéis e eu sempre tive muita curiosidade de experimentar e saber se valia a pena, porque os preços desse aplicativo são ótimos, né? E você que trabalha com artesanato, que trabalha com pincel, você sabe quanto custa o preço de um pincel, né? A gente precisa de um pincel de qualidade para trabalhar na pintura e muitas vezes o preço é mais do que a gente gostaria de pagar, não que não valha pela qualidade, né? Mas a gente sabe que a gente precisa desse material para trabalhar no artesanato e ele é um dos materiais mais caros, eu acredito, de todo o material de pintura que eu utilizo, pelo menos. Então eu fiz umas comprinhas de alguns tipos de pincéis, tá? Como eu disse, são poucos os tipos de pincéis que tem para vender, mas eu comprei e eu vou experimentar com vocês aqui e descobrir se vale a pena ou não o investimento nesse tipo de material no aplicativo de compras, tá? Se você gostar, por favor, curta, se inscreva aqui no canal, ajude nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho e faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos testar esses pincéis? Bom, esse kit eu comprei pensando em fazer Bauer, tá? Os pelos deles, dos pincéis, são mais compridos e a ponta é fina, então para fazer Bauer é ótimo, mas ele é um pincel para aquarela, tá? Provavelmente é um pincel para aquarela. Então, mas eu peguei com a intenção de fazer Bauer, tá? Olha, tem vários tamanhos, ele tem aqui o tamanho maior é o 12, vem todos esses tamanhos, eu vou deixar o preço aqui do lado para vocês porque eu não lembro, mas eu sei que eu paguei muito barato. Agora eu vou testar algumas vírgulas com vocês para ver se o pincel valeu a pena o investimento. Bom, vou pegar aqui um tamanho 6, que é um tamanho que eu uso bastante. Vou molhar aqui para tirar um pouco não é resina que fala, mas ele vem com um produtinho para ele ficar mais firme, esqueci o nome. Então, vamos ver. Vou molhar aqui, vou tirar o excesso. Lembrando que Bauer é com PVA, eu tô pegando, é com um acrílico, eu tô pegando aqui o PVA só para testar, tá? Vamos ver aqui como que ele funciona pro Bauer. Ele é bom. Vou tentar aqui de novo. Olha, eu não senti diferença dele para um pincel nacional, tá? Não senti. Vou pegar um outro tamanho aqui. Vou pegar o 2, que também é um tamanho ótimo para Bauer. Vamos ver. Ele tem uma ponta bem fininha, viu? Gente, perfeito. O pincel é ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha a pontinha. Esse pincel para Bauer é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Esse aqui, o custo-benefício dele foi ótimo. Bom, vou pegar esse 12 aqui para ver se ele também é bom. Lógico que eu não faço Bauer com um desse tamanho, né? Mas já que a gente tá aqui testando, se ele não tiver a ponta tão boa pro Bauer, ele já é ótimo, com certeza, para aquarela. Isso já dá para sentir. O pelo dele é ótimo. Ó, esse grandão, ele já abriu um pouquinho mais. Ele faz esse aqui, mas ele abre um pouquinho embaixo. Tá vendo aqui, ó, no rabinho aqui na lateral? Mas ele é ruim de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum mesmo.
Normalmente eu uso para Bauer os pincéis do 2 até estourando um 8, tá? Então aqui que vem até o tamanho 12, super valeu o investimento, gostei muito desses pincéis. O outro kit que eu quero trabalhar com vocês, ó, esse daqui eu não abri ainda, ele veio embaladinho assim pra mim, então vem super bem embalado. Esse kit aqui, olha, os pincéis vieram embalados um a um. Tá tudo com plastiquinho separado, olha que beleza. Então, vou tirar aqui. Vou deixar o preço aí do lado pra vocês também. E veio com a capinha de plástico aqui na ponta em todos, tá? Esse é o 0. Todos são 0? Não, 000. 00, 2 zeros, né? Esse aqui é o tamanho 1, esse é o tamanho 2 e esse aqui é o tamanho 3. Então, vamos testar aqui. Eu peguei esses pensando em detalhes, costurinha, pesponto, né? Para pintura country, alguns filetados. Eu peguei esses pincéis aqui pensando para trabalhar nisso, na pintura country com detalhes. Então, vamos testar. Vou usar aqui o tamanho 0. Que é o que eu normalmente uso para detalhe na pintura country, para fazer pesponto, tudo. A ponta dele é bem fininha. Olha. Normal. O pelo super parecido com o nacional, tá? Normal. Como se eu estivesse trabalhando com um pincel nacional. Normal. Nossa, que ótimo. Vou pegar aqui o 00, que é mais curto. Vamos testar aqui para ver se ele é bom também. Vamos dizer que eu vou fazer cílios. Se eu fosse fazer olhos, né? Se tivesse os cílios. Tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Se apertar muito, ele abre um pouco, tá? Se apertar muito, ele abre um pouco. Mas nada assim... Nada que atrapalhe para fazer detalhe, viu? Nada mesmo. Ó, tranquilo. Esse kit com certeza também valeu a pena. Próximo kit é esse aqui, que ele é para aquarela. Ele é... A gente vai perceber que o formato do pelo do pincel aqui é mais grosso. Veio assim embalado para mim. Vem embalado assim pra mim. Olha, bonito o pincel tá? O pincel é lindo. Se nada der certo, ele fica lindo de enfeite. Esse pincel eu peguei pensando em fazer um aquarelado com ele, porque a base aqui, ó, dos pelos é mais grossa. A gente vê que ele tem a ponta fina, mas a base é mais grossa, tem mais pelo, então ele deve segurar mais água, tá? Tem aqui, esse é o tamanho 12, vem em 5 tamanhos. O tamanho menor é o 2. Então, vamos testar para ver se esse pincel é bom para aquarelar. Então, vou pegar aqui o tamanho 8 para testar, que é um tamanho que eu uso bem quando eu vou fazer aquarelado, principalmente para fundo. Então, vou pôr água aqui na minha tinta. Vamos ver como que ele se comporta. Às vezes eu gosto de aquarelar canto de tampa, de caixa, dar uma manchadinha para fazer uma coisa diferente.
E às vezes eu preciso de um pincel maior. Olha, gente, é muito parecido com o pincel nacional. Eu não senti praticamente diferença nenhuma de um pincel nacional. Olha, peguei aqui o tamanho 2. Deixa eu testar aqui. Esse aqui, ele é melhor para aquarela do que para Bauer. Para Bauer, ele não é tão bom. Mas de longe, assim, ele não é ruim, não. Nem um pouco, tá? Testando aqui para brincar um pouco com vocês. Esse pincel não é ruim. E eu sou chata para pincel. Esse pincel para aquarelar carimbo, quem gosta de aquarelar carimbo, né, para colorir o desenho do carimbo, ele é ótimo. Não é ruim também para trabalhar pintura gestual, tá? Mas eu gostei mais dele para aquarela, mas vocês podem ver que dá pra gente brincar tranquilamente com ele. A última coisa que ele é ruim. Para Bauer, a ponta dele não funciona, mas dependendo do que vocês forem trabalhar na pintura gestual, não é ruim de jeito nenhum. Agora, para aquarela, ele é ótimo. Eu adorei esse também. Outro kit que eu comprei foi esse, ele é de pincel chato. Vocês veem que ele tem o pelo mais longo, então além dele de eu ter pego ele com a ideia para fazer fundo, a outra ideia é para quem trabalha com pintura country fazer xadrez, porque como o pelo dele é mais longo, talvez ele renda mais na hora da gente deslizar com ele para fazer o xadrez. Ele veio quebrado aqui, ó. Esse daqui foi defeito de transporte, né? Provavelmente. Então, ele veio quebrado aqui na ponta do cabo, mas nada que tá atrapalhando. Então, eu vou abrir ele com vocês aqui também. Vou descobrir se ele é bom ou não agora, né? Mas é um pincel bonito também. Vamos brincar com ele agora um pouquinho de xadrez. Então, vamos ver esse aqui. A qualidade do cabo, ela não é tão boa quanto dos outros pincéis, tá? Vamos ver o pelo do pincel, como é que ele se comporta. Olha, o pelo do pincel dá pra perceber aqui só de eu mexer na minha tinta diluída que ele é bem mais firme do que os outros pincéis, tá? Bem mais firme mesmo. Vamos dizer que eu vou fazer uma listra. Vou misturar aqui um pouquinho mais, que a tinta tá muito aguada, mas olha, não é ruim. Nem um pouco ruim. O pincel é muito bom. Eu achei, sinceramente, que esse aqui não fosse ser tão bom por conta da estética dele. O pincel é ótimo. Ele não abre para fazer as listras. E ele realmente segura a nossa tinta com água para fazer a listra. Ele não é ruim de jeito nenhum. Nossa, de jeito nenhum mesmo. Vou pegar um outro tamanho aqui pra gente testar. Esse tamanho é 1/6. Vou pegar um maior aqui, o 1/10. Vamos ver. O pelo dele é bem firme. Olha, para fazer a listra na pintura country, eu gostei muito, não foi pouco não. Perfeito, perfeito. Tô boba. Gente, esse pincel para fazer listra na pintura country, para fazer xadrez, ele é ótimo. O pelo dele é firme, ele segura super bem a tinta com a água, ele desliza bem. Super indico, isso daqui para fazer listras e xadrez na pintura country é ótimo. Se vocês quiserem utilizar para fundo também, tranquilo, tá? Ele é um pincel muito, muito bom.
vocês podem utilizar tanto para fundo quanto para fazer as listras de xadrez aqui. Gostei bastante, esse kit com certeza valeu a pena o investimento também. Esse kit aqui eu comprei, mas esse daqui a gente já sabe que não vai ter erro, né? Quem faz muita mandala de pontilhismo vai adorar isso aqui, né? Já trabalha com isso. Eu já vi alguns preços por aqui, não achei o preço atrativo. Isso daqui foi muito barato. Eu peguei com os tamanhos pequenos. Olha o pacotinho que bonitinho. Eu peguei com os tamanhos pequenos, tá? Porque eu não faço as mandalas de pontilhismo, né? Eu peguei isso daqui pensando nos detalhes de pintura country. Olha, são 5, então tem 10 tamanhos de bolinha, tá? Ó, nas pontas aqui tem tamanhos diferentes, eu peguei tamanhos menores, tá? Esse aqui, eu não sei se é o meu olho ou não, mas parece que todos os tamanhos são iguais. Aqui não, aqui tem um de cada tamanho. Esse é o menorzinho e esse aqui é o maior. Olha, bem bonito. Ele é de acrílico, tá? Achei bem barato. Quem trabalha com mandala de pontilhismo ou usa o tamanho grande, eu vi os boleadores com tamanho grandão também para vender, tá? Eu também vi. Eu só não peguei porque não é o que eu costumo utilizar. Bom, esse daqui com certeza não tem erro para trabalhar. Com certeza não tem erro. Ótimo. Vários tamanhos, eu utilizo de plástico, né? Que eu tenho os dois de plásticos, os dois tamanhos, né? Tanto o maior quanto o menor. Só que muitas vezes o que eu tenho problema no de plástico é que quando ele vai ficando antigo, acho que pelo fato da gente acabar batendo um pouco na madeira, a ponta do de plástico ela acaba ficando mais porosa, ela vai engrossando o detalhe. E muitas vezes eu preciso fazer uma bolinha bem pequenininha e eu acabo utilizando a ponta da lapiseira. E aqui não é o caso. Os tamanhos são ótimos, são tamanhos que eu uso bastante em detalhes, né? Quando eu faço pintura country, quando eu trabalho country no stencil. Muito vale a pena adquirir esses boleadores também. E como eu disse, quem quiser os tamanhos grandes, tem também lá no aplicativo para vender. Experimentados, né, testados os nossos pincéis, eu particularmente achei que valeu a pena o investimento, tá? Fácil, o preço de um pincel nacional que a gente compra aqui é o preço de um pacote no aplicativo da Shein. Vocês viram que todos os pincéis que eu comprei são kits, né? Kits de 5, 6, 12 pincéis, né? E praticamente o preço de cada kit equivale ao preço de um pincel nacional aqui. Dá pra gente trocar os nossos pincéis nacionais por esses pincéis? Não, tá? Não dá. Por exemplo, vocês viram que eu peguei o pincel redondo para Bauer, o pincel redondo para aquarela, o pincel liner para detalhes e o pincel chato, que aqui no caso ele pode ser tanto para fundo quanto para fazer listras ou xadrez, né? Porém, não tem pincel chanfrado, tá? Para não dizer que não tem, tem um kitzinho, tá? Para vender. Que é um kit misto de pincéis, tem chato, tem leque, tem redondo e tem uns 2 tamanhos de chanfrado no meio, mas eu bati o olho, eu não achei que valia a pena pegar, por isso que eu nem peguei, tá? Então, o pincel chanfrado, por exemplo, vocês não conseguiriam substituir por esses do aplicativo da Shein, tá? O chanfrado teria que ser ou nacional ou importado mesmo. Porém, se você tá começando, se você tá com os seus pincéis precisando trocar, né? Precisando dar um upgrade aí na tua coleção de pincéis e a tua grana tá curta, vale muito a pena fazer o investimento, tá? Eu gastei muito pouco, eu peguei bastante desconto, tá? Eu não paguei o valor que está no aplicativo, eu consegui desconto em todos os kits que eu comprei. Então vale a pena para você que não tem pincel, para você que está precisando renovar o seu estoque de pincéis, porque o que você economiza nesses modelos que eu te mostrei, você consegue utilizar o dinheiro que você economizou aqui para gastar nos outros que você não conseguiria comprar pelo aplicativo, que é o caso do chanfrado, tá? Então eu indico sim vocês conhecerem o aplicativo,
e comprarem os pincéis, porque o investimento valeu muito a pena. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que contribua para vocês de alguma forma, tá? Era uma curiosidade que eu tinha e eu queria muito dividir com vocês. Que bom que eu consegui dividir um pouco dessa curiosidade e testar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.